Neste vídeo, vamos falar sobre um assunto que está tendo uma grande repercussão, principalmente entre os evangélicos. Por esses dias, o cantor e pastor Kleber Lucas, sendo entrevistado pelo cantor Caetano Veloso, no canal Ninja do YouTube, disse que o hino Alvo Mais que a Neve é uma música racista. Como se não bastasse, ele aparece também em outras polêmicas, como ter profunda intimidade com a religião afro-brasileira, terreiros de candomblé e de umbanda, e também de beber bebida alcoólica. Aos 54 anos, Kleber Lucas é integrante da Igreja Batista e tem no currículo um Grammy de melhor álbum de música cristã em língua portuguesa. Isso foi em 2013, com a faixa Profeta da Esperança. São mais de 30 anos de carreira e milhões de discos vendidos. Mestre e doutorando em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. O músico é atuante no combate ao racismo e ao fundamentalismo religioso. Para falarmos sobre esse assunto, temos aqui conosco duas autoridades do mundo gospel. São homens que conhecem bastante a Bíblia, então nós vamos conversar sobre isso. Nós temos o pastor Solon Diniz Cavalcante, que é graduado em Teologia e Ciência das Religiões, Master Coach, escritor e missionário transcultural. Também temos o pastor Jaziel Botelho, que é jubilado da Igreja Presbiteriana, escritor, professor de teologia e diretor da missão Jovens da Verdade e missão CEPAL em Arujá, a nossa terra gostosa. Boa, como vai vocês? Tudo bem? Eu estou bem, graças a Deus, obrigado. Boa tarde aos ouvintes. E eles podem ver também, né, no YouTube. Sim. Quem assiste YouTube, como é que a gente chama? YouTubino, YouTubense? Pode ser youtubense, né? Da cidade do YouTube. É um privilégio estar aqui com você, Gil. Gosto muito de você, você é muito especial. Muito obrigado. Temos também o pastor Solon Cavalcante, que é um missionário também, viu? De vez em quando está na África, está em vários lugares aí. Tudo bem, pastor Solon? Tudo bem, estou aqui honrado, né? Estar dividindo aqui essa tribuna aqui com você, com o pastor Gesiel. O pastor Gesiel é uma lenda aí do Evangelho brasileiro, é uma página brilhante da nossa história, já de muito tempo, né? E está aí em Arujá, com o seminário, o Jovens da Verdade, que foi um grupo revolucionário à sua época, né? Foi de bastante vanguarda, e eu me sinto muito honrado de estar aí, aqui dividindo, né, esse momento aí com vocês, principalmente aí o pastor Gesiel. Muito obrigado pela honra, pela honraria, né? Estamos aí. Ok. Nós vamos assistir, então, o vídeo que foi gravado no canal do Ninja no YouTube, para vocês terem uma noção mais ou menos do que foi falado, para a gente poder dialogar sobre esse assunto. A nossa experiência é peculiar, entendeu? Porque eu às vezes penso, mas por que na minha geração tantas famílias negras botaram o nome dos filhos Jefferson, Wellington, nomes muitas vezes de presidentes americanos brancos que tiveram escravos negros. Sim. Né? A própria vinda da coisa protestante, pentecostal e neopentecostal não seria em grande parte um dos aspectos dessa presença do chamado soft power americano, né? Que é o poder da parte cultural, da parte que não é só dinheiro e armas e coisa material. É uma provocação. Muito bom isso, até porque tem uma resposta bem imediata. Eu estou louco para saber o que é que você tem, tenho certeza que você tem. Quem vem para cá do século XIX não são as igrejas da resistência que estavam lutando ali pela liberdade. Quem vem para cá são igrejas, são missionários e pastores que tinham ideias coloniais.
Você vai encontrar no começo do século XX um hino que é cantado até hoje dentro das igrejas. Eu já cantei esse hino. Porque eu gosto da provocação do Fanon, quando ele diz que o maior desafio do negro não é descolonizar-se do outro, mas descolonizar-se a si mesmo. Então, eu tenho um hino que fala o seguinte: alvo mais que a neve. Se você aceitar Jesus, você vai ficar branco como a neve. Isso é cantado por brancos e negros com lágrimas, porque tem uma melodia lindíssima. No final da Santa Ceia. No final da Santa Ceia. Você toma a Santa Ceia, Eucaristia, e canta alvo mais que a neve. Porque tem uma melodia, porque o discurso, às vezes, nefasto, um discurso de dominação, ele está embalado, ele tem uma entrega muito boa. De uma melodia linda, de uma memória familiar, de uma memória comunitária, todo mundo cantando, de olhos fechados, de mãos levantadas, ou ajoelhados, ou um coro cantando. Alvo mais que a neve, branco como a neve, porque o sangue de Jesus me torna branco. As ideias de embranquecimento estão lá no hino. Então, há um distanciamento, há um caminho a ser percorrido, porque essa teologia, uma teologia preta, está chegando no Brasil agora. E você vai ter James Cone, você vai ter grandes nomes que vão propor, a partir da década de 60, uma teologia preta, que só chega no Brasil agora, porque os seminários abominavam esses livros, esses conteúdos de uma teologia preta, de pensar o sagrado, não numa perspectiva eurocentrada. Então, por que as igrejas têm? Você bota o nome de colonizadores, de dominadores, de homens da história que tinham escravo. Porque o que chegou aqui, a referência era isso. O que você está vendo hoje são encontros, são fóruns, são encontros como esse, que eu tenho certeza que os negros de igreja, muitos deles que vão assistir essa matéria, falam: cara, não sabia disso. Então, são essas provocações que estão acontecendo ao longo dos últimos anos, mais evidenciado nas mídias e dentro de igrejas e universidades, onde a gente está provocando, está questionando isso. Por que a igreja evangélica brasileira, de pretos, de maioria negra, continua cantando alvo mais que a neve? Ela tem uma memória afetiva, tem uma memória familiar, uma memória cultica, uma memória de pertencimento, de inclusão social, porque é também nesses espaços que negros periféricos vão ser chamados pelo nome, e não vão ser chamados de Mané, ou de Zé, ou de Paraíba, ou de Cabeção, ou de Preto, mas vai ser chamado pelo nome. Então tem uma memória, tem uma dívida quase que histórica ali. Foi ali que o meu nome foi falado pela primeira vez, foi ali que meus filhos foram batizados, que eu cantei na igreja. Eu trabalhava como porteiro em Copacabana, em Ipanema, mas quando eu chegava lá na periferia, eu não era o Zé, eu era o irmão José. Então, essa coisa, fica uma dívida também, que é uma coisa linda, mas fica uma dívida histórica. Então, vamos cantar o sangue de Jesus, que é rubro, vai me tornar branco. Porque é isso que acontece com o cristianismo. Né? Essa mensagem está subentendida ali. Então, eu entendo o que você está falando, e a minha resposta é essa. A mensagem que chegou para o Brasil na segunda metade do século XX, que perdura em muitos púlpitos dominicais, é uma mensagem branca, é uma mensagem de embranquecimento. Mas existe uma resistência que cresce no Brasil, cresce bem, cresce forte. Você vai ter um pastor, inclusive, muito famoso, que é pastor político, que ele vai falar na frente de todas as câmeras que o negro, ele é uma raça amaldiçoada. Você lembra disso? Quem falou isso foi o Marcos Feliciano. Ele falou. Agora, o discurso do Marcos Feliciano não é um discurso isolado, ele não está falando sozinho. Ele diz. Eu não sabia que ele então, disse isso. É porque a igreja ela vai ter que definir o que as pessoas negras elas podem ser escravizadas. A primeira vez que a gente tem uma leitura que fala que pessoas negras podem ser escravizadas, me corrija, por favor, é Adum Diversas. Exatamente. Adum Diversas. É a bênção da igreja. É a bênção da igreja em 1400 e sei lá o quê. 1492. E que ela diz o seguinte: pode escravizar sim. Esse é um documento da Igreja Católica. Ele diz exatamente isso. E aí, Igreja Católica e a partir desse momento, a gente vai encontrar uma narrativa para que se possa escravizar. E uma das mais famosas narrativas é de que pessoas negras são descendem de um filho amaldiçoado de Noé, chamado Cão, e por isso essas pessoas são pobres, por isso esse continente a gente pode fazer, e tem gente que pensa isso até hoje. E agora, então, nós vamos falar sobre o vídeo que nós vimos. Vamos começar com o pastor Jaziel. E aí, pastor Jaziel, realmente este hino, que é bastante antigo, em 1881, agora, ele fez esse hino com base num texto bíblico, que é Isaías, capítulo 1, versículo 18, onde diz assim: embora os seus pecados sejam como escarlatas, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros, como a lã, que se tornará como lã. Então, eu acho que, por senhor, houve uma má interpretação do nosso querido Kleber Lucas? Olha, em primeiro lugar, Gil, eu quero parabenizar o Kleber Lucas pelo hino que ele compôs. Ele deve ter feito vários hinos, mas como eu não sou da tradição pentecostal, eu só conheço os mais conhecidos dele, inclusive o que ele canta com o Caetano Veloso, né? É um hino, é uma canção que a gente cantou muito aqui nos Jovens da Verdade. Tem uma harmonia muito bonita e a letra também, né? É muito boa.
Por isso que ele chegou a tantas vendas de CD naquela época, né? E ser tão conhecida a música dele. Também parabenizá-lo por ele conseguir gravar um hino com o Caetano Veloso, que, como cantor, é uma figura, né? É incontestável o cantor Caetano Veloso, né? Eu sou da época que a gente não podia nem cantar músicas do mundo, né? Quanto mais ouvir um cantor que a gente considerava do mundo cantar música evangélica. Agora, o Kleber Lucas, ele se tornou um lutador, digamos, um guerreiro a favor dos direitos humanos dos pretos. Para mim é tão difícil falar preto, porque na minha juventude, chamar alguém de preto era uma ofensa. Mudou A mesmo. gente falava negro, né, que é a raça. Hoje é o contrário, hoje a gente tem que falar preto. É muito, para minha cabeça, é muito difícil, mas eu vou usar isso porque é o usado, né? Então, ele se tornou um lutador como outros, né? Da, 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 do preconceito da cor da pele, né? Nesse sentido, eu estou com ele, concordo, a gente tem que mudar esse preconceito que a gente tem. Dizem que a gente não tem preconceito no Brasil, mas eu acho que não é bem verdade assim, né? Eu, pelo menos, desde criança, tenho esse preconceito. Hoje, faço o maior esforço para para não ter esse preconceito, mas isso está arraigado na nossa mente, na nossa cultura, e é muito difícil você abandonar um hábito. E, de vez em quando, eu me frago, né? Com expressões que já não são aceitáveis hoje, né? Então, nesse sentido, eu concordo com ele. Agora, quando ele analisa uma composição de um outro compositor, aí eu já fico com o pé atrás, porque são dois compositores, né? Um compositor dos Salmos, né? Que foi um compositor também. Os Salmos era escrito e cantado. Então, provavelmente, eles cantavam em hebraico algo mais que a neve. Não esse hino que o cara compôs em 1800 e pouco. E o Kleber Lucas também é um compositor. Eu também sou compositor, né? Então, o compositor ele tem uma certa liberdade, como é que se diria? Uma certa liberdade poética, né? E, claro, nós evangélicos compomos a partir das escrituras, da Bíblia, da palavra de Deus, né? E da teologia que está na cabeça da gente, né? Eu lembro que, nos anos 70, quando eu compunha canções, a gente falava muito naquela época da volta de Cristo. Jesus vai voltar, pode voltar hoje à noite, pode voltar, e você, como você está preparado? Tinha muito isso na campanha dos batistas, Cristo, única esperança. Lembra disso, Solon? Cristo, a única esperança. Foi uma campanha nacional, né? Então, era a teologia, era a doutrina que estava, não digo da moda, mas estava no foco. Enfatizada, né? A volta de Cristo, como outras épocas era o tema batismo com o Espírito Santo, e outras ênfases. Então, a gente fazia canções com esse tema. Agora, e o Kleber Lucas, ele faz canções com temas também, né?
inspirados. Por sinal Né? muito boas, né? Muito boas. Agora, eu não sei se ele, naquele vídeo, porque o cara fala, mas a gente não sabe a intenção, né? Não podemos julgar as intenções. Se ele está criticando o compositor do 1800, então provavelmente ele não vai estar criticando Isaías, mas a crítica dele procede e não procede. Porque, ao falar alvo mais que a neve, eu acredito, isso aí nem é interpretação bíblica, nem é hermenêutica, é bom senso, né? Que a neve ela é muito branca no sentido de luz, você, quem não está acostumado, não consegue olhar para a neve de tanta claridade, entendeu? Então, a gente não conhece neve, né? Você conhece neve, Gil? Neve? Já morei no Japão, né? De 1 É. metro. Solon, você conhece neve? Já vi neve. Eu só vi uma vez e brinquei na neve, né? Depois de adulto. Então, desde pequeno, eu canto esse hino, Alvo Mais que a Neve, e deve ter outros que falam disso também. Então, eu acho que a neve é quase que uma fantasia para a gente, né? É uma coisa assim, porque não é nossa, é que nem Papai Noel, a árvore de Natal com neve. Você lembra quando a gente era criança que enfeitava as árvores de natais com algodão para imitar a neve? O algodão também é muito branco. Então, como a gente no português é branco e preto, as pessoas são brancas e são pretas, ou pretas. Na verdade, as pessoas são brancas, são morenas, são amarelas, são vermelhas, são pretas, são marrons. Não existe assim esse extremismo de branco ou preto, não é? Então, o problema não é a cor, o problema é o preconceito. Então, acredito que, quando ele critica a composição do hino, ele não está fazendo, na minha opinião, não estou fazendo isso ao compositor, ele está fazendo ao preconceito que a igreja, digamos assim, evangélica, tem com respeito às pessoas que são de pele preta. Né? Isso aí está certo. O senhor acha que é falta de profundidade da parte dele, bíblica? Mas eu não acredito que ele esteja criticando Isaías, ou Gil. Ele não faria isso. Senão ele nem seria evangélico, entendeu? Nem católico ele seria. Ora, se a crítica viesse do Caetano Veloso, aí a gente admite, eu, pelo menos, essa falta de conhecimento bíblico do Caetano. Mas o Kleber Lucas, ele chega a ser doutor, então ele estudou as escrituras, ele crê na Bíblia, ele crê na inspiração da Bíblia. Agora, ele é negro não, ele é preto, então ele está certo em defender essa parte aí, mas assim, contra o preconceito, e eu também sou contra o preconceito, acredito que você também é, né, Gil? Com certeza, com certeza. Vamos ouvir do pastor Solon. O que o senhor pensa disso, pastor Solon? Veja bem, o pastor Gisel até elucidou bastante aí, né, esse assunto. Primeiro que o texto bíblico ele não está falando do branqueamento de pessoas, né? Ele está falando sobre a limpeza do pecado da alma. Os seus pecados serão brancos como a neve, né? E então a comparação é que os pecados eram vermelhos, escarlates, né? E que agora eles seriam branqueados, eles seriam limpos, né? Clareados, como diz o pastor, né? De uma forma tão intensa, né? tão viva, né? Que chega às vezes a doer os olhos, né? Então houve um equívoco dele, porque o hino, mesmo o hino, né? Ele não está falando que as pessoas vão ser branqueadas, né? Não é isso. Ele está falando sobre pecado, purificação de pecado, né? Limpeza, né? É nesse sentido, né? Branco como a neve, porque normalmente o que você vê a neve, né?
Quando você vê a neve, você vê a superfície da neve. Você que conhece bem a neve lá no Japão, você sabe, você vai andando na neve, ela vai ficando aquela coisa suja, né? Isso. Ela vai se misturando, vai ficando até horrível. Mas quando a neve cai, né, é a coisa mais linda do mundo. Por quê? Só tem a neve, não há mistura, né? Então, é uma coisa limpa, é uma coisa pura. Não é pela cor em si, né? É porque você vê uma coisa uniforme. Então, quando o autor da Bíblia, né, inspirado, escreveu, olha, seus pecados são vermelhos como a escarlate, eles vão ficar brancos. Olha só, a comparação não era nem com a cor preta, né? É com a cor vermelha. Então, ele falou, agora vocês vão ficar purificados, vocês são limpos. Então, houve um equívoco dele. Agora, as pessoas, elas têm um costume de fazer análise, né, de acordo com o meio em que elas vivem, né, da cosmovisão em que elas estão inseridas. Às vezes queremos enfatizar muito uma coisa, né? Ele está nessa militância nobre, né, pela causa dos direitos, da igualdade racial, essa coisa toda, né? Tudo isso, tudo bem. É que, às vezes, essas pessoas, sabe, fazem disso uma religião maior do que a sua própria religião. É igual a questão, por exemplo, dos ecologistas, os ambientalistas, né? Eles, às vezes, exageram, né? Mas é porque têm uma cosmovisão e ficam obcecados por ela, e aquilo passa a se tornar a sua vida. A pior coisa que pode acontecer com um pastor, e aconteceu isso com vários nesses últimos anos, né? Eu vou dizer para vocês aqui, ó, eu, em 2018, eu votei no Bolsonaro, pedi voto para o Bolsonaro. Depois, à medida em que ele foi governando, eu fui, entre aspas, me distanciando, porque eu nem tão perto assim, ele nem me conhece, nem sabe que eu existo, né? Então, eu sou um ilustre desconhecido para ele. Então, a partir do primeiro ano, sabe, eu já comecei a... Logo quando ele venceu as eleições, eu estou fazendo isso aqui para dar um exemplo, só isso, né? Eu lembro que eu comentei com algumas pessoas, né? Alguém tem que avisar esse moço que ele já ganhou a eleição. Por quê? Ele ganhou a eleição e continuou como se estivesse no palanque, na campanha, né? Fazendo aquelas mesmas afirmativas sobre os seus adversários, que é comum dos políticos, né? Isso é coisa de político mesmo, né? Político é tudo igual, né? Mas, enfim, depois, assim, algumas promessas, né? Ele não foi confirmando a questão, por exemplo, do mensalão, não, como é que chama? É porque está associado ao mensalão, o Centrão, né? Então, por exemplo, ele afirmou muito, né, que queria distância do Centrão, o Centrão não ia ter vez, aí começou a se aproximar do Centrão e tal. Aí eu peguei e comecei a ficar desgostoso e acabei arrumando briga, sabe, de graça, com alguns amigos meus, né? Teve um que me chamou até de comunista, sabe? Então, assim, é difícil. Eu sou um homem conservador, entendeu? Eu me sinto há muitos anos órfão político aqui no Brasil. Aqui não tem um partido conservador, um partido conservador mesmo não tem, né? Existem algumas ideias aí que se pressupõem conservadorismo. Partido conservador você tem na Inglaterra, aqui não é um partido conservador, entendeu? As pessoas, elas confundem usos e costumes com conservadorismo, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Conservadorismo tem a ver com o rigor das leis, né? Com o cuidado das leis, né? Com o avanço gradual, sem produzir choques muito fortes na sociedade, diferente do progressismo, né? Que é uma avalanche, que é as coisas muito rapidamente, que é mais o lado da esquerda, né? Mas, enfim, muitos pastores, amigos meus, homens de Deus, eles acabaram se perdendo, sabe? Alguns líderes importantes, porque eles tornaram essa coisa aí da liderança política quase que uma religião, entendeu? E isso acontece quando você está obcecado com uma causa. Você imagina se durante os últimos 5 anos a igreja brasileira e sua liderança estivesse tão obcecada pelas almas, pelo Evangelho de Cristo, como nós ficamos por um ente político, por uma figura política. Você imagina a revolução que nós teríamos produzido nesse país? O avanço que o Evangelho teria, mas avanço de qualidade,
não apenas de qualidade, mas também de quantidade, o número de pessoas que teríamos alcançados, as missões. Eu estou vindo agora do campo missionário, Portugal tem 2,1% de evangélicos. Todos os pastores, eu não vou falar todos, que é um exagero, mas olha a minha obsessão pela causa, né? A maioria absoluta dos missionários que vão para Portugal, eles ficam no Porto ou em Lisboa, e eu não vou condená-los. Sabe por quê? Porque são desassistidos. Eles vão e eles dizem assim, vai na fé de Abraão. Mas ir na fé de Abraão, eu vou, mas eu tenho que ir com as ovelhas que Abraão tinha, com os pastores que Abraão tinha, não é verdade? Mas eles falam, vai na fé de Abraão, ou seja, se vira. Então o cara chega lá em Portugal, ou em Paris, ou em qualquer Londres, ele não pode ir para o interior. Por que ele não pode ir para o interior? Porque no interior não tem emprego, no interior as coisas são mais difíceis, então ele tem que ficar. Tem região do Porto que parece o Brasil, tem uma igreja em cada esquina. Tem centenas de localidades em Portugal que não tem uma igreja, não tem um evangélico na cidade. E eles estão trombando lá em Lisboa e lá no Porto. E eles não têm condição de ir, porque a igreja, infelizmente, na maioria, sabe, não apoia o missionário lá fora. Então, por exemplo, eu estive com um missionário lá, que está há alguns anos lá, ele faz Uber, a esposa dele com câncer, então ele precisa tratamento e tudo, e ele tem que fazer Uber, e ele virou praticamente um pastor de final de semana, né? Porque durante a semana ele tem que fazer Uber para poder pagar aluguel, pagar as coisas e tudo. Mas, enfim, nós temos uma igreja hoje, né, que tem obsessão por uma questão política, como se o poder de Cristo fosse o trono lá do Palácio do Planalto. Para mim, qual é a diferença se é Bolsonaro ou Lula que vai ser o presidente? Para mim, não tem diferença nenhuma. Eu sirvo ao Senhor. Eu sirvo ao Senhor. O encaminhamento macro da história é dado por Deus e não por homens. Não é verdade? Nessa questão aí do cantor Kleber Lucas, Deus cuida de mim. Essa música não sai da minha cabeça. Toda vez que vem o nome dele, essa música vem da minha cabeça. Música linda, né? Mas, então, ele tem obsessão por uma causa e acaba se perdendo em outras coisas. Aquele texto não tem nada a ver com racismo. O único que talvez poderia fazer, isso é uma brincadeira, uma zombaria que eu vou fazer aqui agora, né? É o Ed René, porque o Ed René diz que o texto tem que ser atualizado, né? Então, talvez o Ed René mude aí, entendeu? Mas não tem nenhum encaixe, como diz o pastor Gabriel, nem do ponto de vista hermenêutico, nem do ponto de vista de uma interpretação simplória, né? Nem exegese muito menos, né? Não tem nada a ver, ele se perdeu, sabe? Ele se perdeu na ideologia, ele se perdeu na causa, entendeu? Então, a gente não deve nem dar muita atenção a isso, sabe? Outro dia, deixa eu concluir aqui, depois você corta. Fique à vontade. Esse dia eu estava ouvindo uma coisa do pastor Jeremias, da 8ª igreja lá presbiteriana de Belo Horizonte, né? Eu gosto muito de ouvir o pastor Jeremias. O pastor Jeremias estava contando que levou uns amigos dele a uma igreja, e aí ele ficou muito decepcionado, sabe? Ele levou os amigos, eu não sei qual era o motivo, para uma igreja. Aí alguém foi pregar nessa igreja. E a pregação foi assim, uma pregação muito simplória, fala para o seu irmão aí, aquelas coisas, sabe? E ele disse que começou a ficar envergonhado, falou, meu Deus, e agora o que os meus amigos vão falar, né? Pois bem, ele disse que quando saiu lá fora, que cada um foi falar, rapaz, como Deus falou comigo, muito obrigado por você me trazer aqui, pastor Jeremias, olha, Deus falou assim comigo, Deus falou assim comigo. Então ele disse que aprendeu uma lição aquele dia, sabe? Às vezes, aquele que prega alguma coisa a quem nós condenamos, sabe? Deus está usando ele para atingir outras pessoas que não a nós, né? Então, assim, eu acho que o Kleber Lucas, eu acho que ele se perdeu na causa, na ideologia, né? Mas, às vezes, a mensagem dele vai servir para alcançar alguém para Cristo, né? Tomara, né? Mas, por outro lado, também o senhor não acha que muitos evangélicos podem estar influenciados com esse pensamento do Kleber Lucas? Mas, assim, é aquilo que o pastor Jaziel falou, sabe? É uma coisa tão rasa do ponto de vista bíblico, sabe? Não se sustenta
qualquer análise primária que se faça vai ver que aqui há uma incongruência. Não tem nada a ver uma coisa racial com limpeza de pecado, não está falando de branqueamento de pele. Qualquer pessoa. Sou louca. É verdade. Só que o branco, o alvo, é o contrário de preto, de escuridão, É de verdade. trevas. Então, veja bem, há uma certa verdade aí de luz e trevas. Então, pelo fato da gente ser branco, né? Não sei se o Gil se considera branco. Se é Não, eu sou branco. pardo. Uma mistura de negro com branco. Então você precisa ser lavado para se tornar mais alvo que a neve, cara. Mas então, viu, Solon, você há de concordar comigo que a linguagem, porque não é a linguagem bíblica, é a tradução, naturalmente. A gente não vai saber como é que foi escrito no hebraico ou no grego. O que Precisa representava aquilo, né? Naqueles dias, né? tudo para saber essa diferença. Mas existe essa polaridade entre luzes e trevas. E lá em Recife, onde eu morei, a gente falava que a pessoa era alva. Ela é alva, né? Quer dizer, ela é branca. Então, é a palavra branca e preta. Acredito, talvez, que como antes não se usava preta, era proibido, né? Não era politicamente correto chamar alguém de preto, era ofensivo. Hoje é o contrário. Negro. Então, não tem um texto assim que você está no negro, né? Você lembra daquele cara que luta a espada? Um é todo preto, né? Que representa o mal. O ninja. O ninja. Não. Samurai. Guerra nas Estrelas, eu acho. Ah, Guerra nas Estrelas. O cara de preto, que era inimigo, é pai no fim dele. E aí a espada dele é azul. Eles não fizeram branca, mas de vez em quando ela fica branca, né? Então, o preto, o negro, representa o mal. E agora eu vou tocar num assunto delicado, né? O evangelho ocidental ele é mais da raça branca, não é? A Europa que veio para as Américas, né? Do catolicismo, de Portugal para cá. Então, havia uma predominância da cor da pele branca. E a África, embora alguns acham que o mundo começou na África, né? Que o próprio Jesus, ali, onde é Israel, pertencia à África antes, quer dizer, o evangelho vem da África, isso até choca a gente, né? Porque a gente tem na mente Jesus alvo, né? Jesus branquinho, de olhos azuis, ou americano ou italiano, né? Aquele italiano. Então, o preto, a raça negra, ela foi discriminada, isso há muitos anos. E havia uma interpretação que a maldição, né, de Noé, sem Cão e Jafé, o cão que é amaldiçoado, que essa maldição foi que ele se tornou preto. Eu não sei se vocês já ouviram isso, mas eu já ouvi isso de missionários americanos. E eu fiquei com isso na cabeça, entendeu? Que o cara... Agora a gente sabe a explicação por que a pele é negra, né? A ciência explica que é uma questão de pigmentação do sol, etc. e tal. Mas naquela época não se sabia isso. Então eu já pensei assim, nossa, esse cara vem dessa herança aí, então, maldita, digamos assim. O senhor acha que tem fundamento o que ele falou? Então, se você não tem... Agora, se você... como o Solon disse, né? Se você está obcecado por uma causa...
Aí é que nem fake news. Fake news, assim, não, como é fake news se é o que eu concordo? Isso aí é o que eu concordo. Como é que pode ser fake news? Entendeu? Então, tem um certo fundamento não bíblico, mas cultural, eu diria assim, Gil. E outra coisa, ligado a isso, ao negro, ao preto da África, africana, né, que agora tem gente branca lá, mas originalmente acredito que a maioria era negra, era de cor preta. Tem a religião, que talvez seja mais forte do que a cor, entendeu? Por exemplo, nas igrejas evangélicas se aceita membros da cor preta, né? Mas, assim, há muito preconceito se alguém da religião afro esteja na igreja ou se converteu da religião afro, entende? Há toda uma ideia de demonização com essa religião. A gente não, a gente não demoniza, por exemplo, outras religiões, né? A espírita ou católica, por exemplo, a não ser os pentecostais, mas os tradicionais não demonizam os católicos, por exemplo. Mas, se vem da macumba, do candomblé, então é algo endemoniado. E a gente sabe que tem pessoas evangélicas, brancas, líderes, que são endemoniados, porque é estranho quando Jesus volta-se para Pedro, não sei a cor que era Pedro, mas não estou falando de cor, estou falando de religião agora. E fala para Pedro, vai para trás, Satanás. Aqui, a gente fica, como que Jesus fala isso para Pedro, né? Mas a gente faz isso constantemente sem a autoridade que tinha Jesus. Jesus tinha autoridade de falar para qualquer um, porque Jesus conhecia o coração, né? A gente não tem essa autoridade. Essa de Pedro, pastor José, o senhor não acha que é a mesma coisa a interpretação do Kleber Lucas? Porque Jesus não estava falando, na realidade, com Pedro, ele estava falando realmente, espiritualmente, com o diabo, né? Agora, Sim, no caso... sim, com certeza. E é a visão de Pedro de livrar Jesus da morte. Ele veio para morrer. Agora, o senhor acha, Então, pastor José, que as pessoas que vão ouvir esse hino, né? Alvo Mais que a Neve, é possível delas interpretarem dessa mesma forma que o Kleber Lucas, que é um racismo? não, a gente cantava sem essa interpretação. Esse hino é muito lindo, isso aí acompanha a gente desde 1800 e pouco, né? Então, acredito que, assim como os homossexuais procuram pessoas importantes para incluir no grupo deles, entendeu? É, quem defende a causa dos direitos das pessoas de pele negra buscam coisas polêmicas, porque o Kleber, a causa do preconceito ganhou muita importância com esse debate, com essa interpretação do Kleber Lucas. Claro. Ainda mais junto com o Caetano Veloso. Eu acho que eles estão comemorando Agora, falando do Kleber Lucas como pastor, ele já foi fotografado, filmado, bebendo bebida alcoólica, inclusive também frequentando o centro de terreiros. Agora, ele foi, inclusive, criado num centro de Umbanda. Então, eu fui criado no meio evangélico. Eu nasci numa família protestante. Então, toda a minha cabeça, meus usos e costumes são protestantes. Não tem jeito de eu me livrar totalmente disso, se eu quiser. Não quero também. Agora, me desculpe, mas, por exemplo, você fala que ele foi fotografado bebendo bebida alcoólica.
Eu não sou contra a bebida alcoólica, porque Jesus bebia vinho. Eu não acredito que o vinho que Jesus bebia era mosto, era o vinho sem álcool. Então, o que a Bíblia recomenda é para a gente não exagerar e se embriagar. E nem é a embriaguez que é o problema, é a contenda, entendeu? Tem quem não se embriague e briga e contenda, então está pecando mais do que... Porque quando a pessoa está embriagada e faz uma coisa errada, a gente releva, a justiça nem é rigorosa se um cara está bêbado dirigindo e mata uma pessoa. A pessoa, se estiver sóbria e mata na direção, é mais culpada do que uma embriagada. Então, você acha que depõe ele de estar bebendo uma bebida alcoólica? Para mim, não depõe ele, entendeu? E se ele se embriagar, eu vou ter mais pena dele ainda. Pastor Solon, o fato dele ir ao centro, o terreiro de Umbanda, estar lá com eles, com aquela amizade, o senhor acha que isso é uma coisa que está no coração dele, devido a ele ser ajudado por eles lá no centro, no momento mais difícil da vida dele, quando ele era pequeno, passou fome, passou necessidade, e foram o povo do centro que ajudaram ele, né? Então, ele sente essa volta. Você acha que ele está certo assim? Ou é uma falta também de conhecimento bíblico? O que é isso? É assim, julgar comportamento de pessoa é um negócio muito complicado. É difícil, né? Porque a gente tem que entender qual é a intencionalidade do coração, né? O que a pessoa foi fazer naquele lugar, por que ele foi lá. Então, isso aí teria que ser uma coisa que ele teria que responder, né? Ele, como pastor, se ele foi lá para participar de ritos, né, da liturgia lá, aí é uma coisa complicada, porque é a questão até mesmo do testemunho em relação aos outros irmãos. Mas a gente não sabe, né? Às vezes ele foi lá para evangelizar alguém, né? Ele foi lá para dar um testemunho, ele foi lá para retribuir, às vezes ele convidou alguém para ir à igreja dele, o pai de santo, a mãe de santo ele foi lá para retribuir, né? Então, são essas coisas. Então, assim, eu acho que tem coisas que não convém, né? A gente sabe aquilo que não convém, né? Aparência do mal, né, Solon? Senhor? Aparência do mal, né? Aparência do mal. Eu também não bebo, aqui em casa ninguém bebe, minha mulher não bebe, meus filhos não bebem, graças a Deus, né? E eu vou te falar uma coisa, sabe? Se tem uma coisa que eu acho bonita, é aquela coisa do sujeito balançar a taça de vinho assim, sabe? Se eu tivesse certeza, eu tenho amigos que são cristãos e que bebem vinho, e são bons irmãos, sabe? São bons cristãos. Se eu tivesse certeza que eu não ia passar daquela taça, eu também beberia, sabe? Mas meu medo é que eu não fique só na primeira, sabe? Então eu faço como a diz, né? Evite a primeira. Mas deixa eu falar uma coisa aqui que está dentro da sua pergunta, sabe? Essa questão da religião afro e tudo. Tem um livro que me desculpe o autor, eu gosto do livro, mas eu não estou lembrado aqui. Depois de 65 anos é assim, as lembranças vão rareando. Tem um livro que chama-se A Maior Religião Negra do Brasil, que é o pentecostalismo. E o pentecostalismo é o maior movimento religioso cristão depois da Reforma Protestante, né? Então, é o maior movimento. E tem um livro muito bom que chama-se O Século do Espírito Santo, que, infelizmente, aborda pouca coisa do Brasil, umas 2 páginas. É um livro bom, 700 páginas, mas do Brasil mesmo só falam umas 3 páginas, infelizmente. Eu acho que teria que fazer um livro de 700 páginas só sobre o Brasil. William Seymour, que foi o grande líder inicial, né, do pentecostalismo, que era um pastor preto ou negro, eu também não sei como falar, viu, pastor Gisele? Tem hora que eu fico em dúvida se eu falar preto ou negro, o que vai ofender, o que está errado, por que eu posso ser preso. Eu não sei se eu vou preso falando preto ou se eu vou falando negro, o que vai me dar algema, eu fico com dúvida. Mas o William Seymour, ele era um pastor negro, né, metodista, assim, de segunda linha, vamos dizer assim, né? Inclusive abriu uma igreja numa funerária, né, que estava fechada, e assim, um lugar muito
E engraçado que o movimento pentecostal, quando começa com William Seymour, a igreja dele era apontada muito mais, né? Muito mais. A Beatriz, a minha esposa, colocou aqui, ó, a religião mais negra do Brasil. Marco David de Oliveira. É um livro excelente, da editora Ultimato. Tem bons livros, né, Ultimato? Mas, enfim. O Marco, eu conheço esse cara, é brasileiro. Mas então, ele escreveu a religião mais negra do Brasil, que é o pentecostalismo. Então, ele defende a causa, que nem o Kleber Lucas. Pois então, eu acho assim que os pastores, o Seymour, né? A igreja do Seymour, ela era mais apontada pelos conservadores e tal, pelo pessoal mais tradicional, vamos dizer assim, ela era mais apontada por ser uma igreja inclusiva, por ser uma igreja sem preconceitos. Por exemplo, lá as mulheres podiam pregar, lá as mulheres podiam dar testemunho. Isso aí é demais, isso aí não dá, não. Isso aí não dá. Desde a época de Moisés, né, que os pastores proibiam as mulheres de alimentar as ovelhas. Né? Mas veja bem, William Seymour, né, a igreja dele, as mulheres podiam dar testemunho, brancos e negros podiam frequentar o mesmo ambiente. Então, aquilo foi um escândalo muito mais do que as línguas estranhas que lá eram faladas. Interessante, né? Então, essa coisa do pastor Kleber Lucas, né, o William Seymour, que é o grande, vamos dizer, estopim do movimento pentecostal, né, ele já fazia isso no início do século XX, né, lá nos Estados Unidos, que tinha uma segregação racial muito forte, muito firme. Né? Mas, então, isso é o movimento pentecostal. Eu vou dizer uma coisa aqui. Eu acho que o Kleber Lucas ele deveria se aproveitar do seu Grammy, da sua fama, dos seus milhões de discos, das suas amizades, para divulgar uma coisa que está um pouco encoberta, sabe? Nós temos hoje a maior religião negra do Brasil, que é a Igreja Evangélica. Qual associação ou associativismo no Brasil dá mais oportunidade às pessoas negras do que a Igreja Evangélica? Não existe. Não existe. A Igreja Evangélica ela é uma plataforma espiritual, de lançamento espiritual, ela é uma plataforma de lançamento social. Olha, por exemplo, as igrejas pentecostais, inclusive a grande diferença das igrejas pentecostais para as tradicionais era a sua informalidade. Era aquela coisa de que no meio do culto alguém, não, tem um testemunho aqui, tudo. Até isso está acabando, porque muita gente fala que existe hoje igreja pentecostal tradicional, porque ela está engessada e tudo. E eu vejo igrejas como a do Jeremias, por exemplo, lá na 8ª Igreja Presbiteriana, né? E outras, por exemplo, o Eugênio Kennedy, lá em Montes Claros, né? A 4ª Igreja Presbiteriana, e outras muitas aí, né? Vivendo esse grande avivamento nesse sentido, da informalidade, da oportunidade, em que todos aqueles que têm algo a falar têm oportunidade, têm voz, né? Isso é a Igreja de Cristo, né? Paulo falou, e o Espírito vai distribuindo como lhe apraz, quando vos reunis. Então, veja bem, qual é a igreja, né? Não é igreja, né? Qual associativismo no Brasil, mais do que partido político, mais do que... Eu não vou citar nomes aqui de outras agremiações. Na entrevista, o jornalista que escreveu o livro, que são 4 pessoas, né? O Kleber, o Caetano, tem um jornalista que eu não lembro o nome, e tem mais um rap que é entrevistado. O jornalista escreveu justamente isso que você está falando, que nas favelas, nas comunidades carentes, a igreja evangélica tem uma importância muito grande, inclusive cultural. Ele falou que ele ficava impressionado de ver o cara semi-analfabeto andando com a Bíblia na mão, um livro. Para ele não é Bíblia, é um livro, que isso é importantíssimo. Isso que você está falando foi constatado por um jornalista que nem é cristão, acho, eu não lembro agora, não. Mas eu acredito que a gente, por mais que a gente discuta,
a gente nunca vai entender o que é ter pele negra. Isso com Entendeu? certeza. Com certeza. Então, porque a gente é branco, é de cultura branca. Então, nós estamos há 200 anos da escravidão, não é? Quantos anos a escravidão foi abolida? Você lembra, Gil? 1880, 1880 agora escapuliu. Então, 1888, né? A abolição da escravatura. 200 anos, quantas gerações são isso? A gente saiu da escravidão aqui no Brasil. Então, vai demorar ainda um pouco para a gente olhar. Por exemplo, você vai indicar alguém, aquele ali. Se não for branco, você vai dizer aquele preto ali. Não pode ser assim, não pode ser assim. Pastor José, eu concordo plenamente com o senhor, mas o que eu estou querendo dizer é sobre um outro ângulo, sabe? Eu acho que as pessoas que estão engajadas com essa causa, como é o caso do Kleber Lucas, né? Eu acho que em vez deles atacarem, agredirem aquilo que já está constituído, né? Eles deveriam se aproveitar daquilo que já se foi feito e realçar, e assim eles podem ter mais penetração, e eles podem conscientizar as outras pessoas de maneira melhor, sabe? Agredindo você. Foi o que aconteceu na entrevista. O Kleber Lucas critica o evangélico. E o jornalista, que não é nem crente, nada, elogia. Faz o contrário, né? O contrário. Devia o Kleber Lucas defender e o jornalista condenar, criticar. Mas a gente é humano, né? A gente é mais fácil criticar do que elogiar, viu? Muito, muito mais fácil, né? Assim, a oportunidade para quem acha que a causa ainda precisa de mais impulso e tudo, e eu também acho que precisa, é fazer a coisa de uma maneira mais suave, né? Mais pacífica, né? De maneira mais construtiva. Não evangélica, né, Solon? Mais evangélica. Inclusive, assim, é uma coisa que o tal progressismo, né? Tanto falou contra o lado mais de extrema-direita, né? Que não se propunha, que não se fazia propostas de criação, mas só atacava, agredia, né? Então, faz do mesmo jeito, né? Não é agredindo, o outro faz o quê? Ele levanta escudo. Eu preciso me proteger desse cara aqui. Não convida esse cara para a minha igreja, não. Esse cara é perigoso. Né? Ele vem aqui para destruir a nossa cultura, porque, na verdade, é assim, o senhor sabe disso, né? Toda religião, inclusive a religião protestante e evangélica, né, com maior conotação espiritual, inspiração, presença do Espírito Santo e tudo, no fim, ela é uma construção humana. Né? Os dias que nos reunimos, o horário que nos reunimos, a liturgia que desempenhamos, né? Tudo isso. As doutrinas que nós cremos. As doutrinas, tanto que o presbiteriano tem uma, o batista tem outra, a metodista, isso tudo é construção humana, mas isso não é desmerecido, isso não é profano, é uma tentativa que nós temos de nos aproximar mais do Senhor, né? É só isso. Né? É uma tentativa que temos de entender melhor o Senhor, né? Mas, de jeito nenhum, é uma coisa ruim. É só que é uma construção humana. Como nos reunimos, como nos assentamos na igreja, isso fomos nós que decidimos. Isso não está na Bíblia, né? Aliás, não está na Bíblia de propósito, né? Deus nos deu essa liberdade, né? Para fazermos da maneira como nós nos sentimos melhor, né? Nos sentimos dentro, é claro, né, do balizamento da palavra, né, dos princípios da palavra. Né? Ok. Bom, pastor Solon, eu quero agradecer muito pela sua presença, pela presença do pastor Jaziel. Foi um assunto muito gostoso, de conhecimento bíblico, muito bom mesmo. E tenho certeza que todos que estão assistindo aprenderam muito com vocês e foi assim uma coisa bacana, muito bom. Eu queria só lhe fazer a última pergunta e deixar à vontade para a sua despedida. Caso alguma igreja queira lhe convidar para dar aula de alguma coisa, ou uma pregação, como é que ele faria?
Aí é 11 989 20 0078. 11 989 20 0078. E o e-mail é pastorsolon@hotmail.com. pastorsolon@hotmail.com. O Facebook é /PRSolon. Ok. Tá Pastor bom? Solon, muito obrigado. É uma honra, viu? Muito obrigado. Quero contar com você em vez em quando, viu? Vamos sim. Um Assunto... abraço aí no pastor Jaziel, que é uma... Pastor Jaziel é uma lenda nossa, uma lenda viva, né? Do Evangelho do Brasil. É uma pessoa extraordinária. Um grande abraço para ele. Foi um prazer. Muito obrigado. Viu? Tá bom. Muito obrigado, viu, pastor Solon? Um grande abraço. Os comentários e opiniões dos convidados deste programa são de responsabilidade dos mesmos, não refletindo, necessariamente, a visão da direção do Canal News.